Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tá bom? Aqui quem fala é o professor Lucas e o tema da nossa aula de hoje será a correção dos exercícios que foram propostos lá na unidade 1, tá bom? Então, a correção do exercício, né, que vai ser a aula de hoje, ela está lá na unidade 1 e é das páginas o quê? 305 a página 310. Então, se você está assistindo essa aula nesse exato momento, abra seu livro na página 305 para a gente começar a nossa correção, tá bom? E se você tiver dúvidas, lembrando, professor, tô com dúvida para resolver o exercício, para resolver o trabalho, me procure, tá bom? Vocês, todos os grupos, né, da escola em que eu estou participando, tem lá meu número de WhatsApp e você pode estar me chamando lá, né, no horário comercial para solucionar as suas dúvidas, tá bom? Então vamos dar início aí à nossa correção. Lá na página 305, a gente começa na primeira questão. A primeira questão diz assim, ó: analise as situações a seguir e assinale ver as afirmativas verdadeiras. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Então, na letra A, ele diz assim: a massa de ar que envolve a Terra se chama atmosfera. Até aí tá certo? Tá certo, tá bonitinho. Porque a atmosfera não é a parte gasosa da Terra? É. Ela se mantém na superfície do planeta graças a uma força chamada de força da gravidade, né? Que é também chamada de força de atração, tá bom? Então tá certo essa, tio? Tá certíssimo, tá bom? Então coloque um V aí na letra A, que é de verdadeiro, tá? A letra B diz assim: à medida que descemos uma montanha de grande altitude, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito. O que é um ar rarefeito? O ar rarefeito é aquele que tem o quê? Uma menor quantidade de gases, né? Principalmente o oxigênio, que é aquele que a gente respira. Então ele diz assim: à medida que vai aumentando, à medida que a gente vai subindo, né? Aí para a questão das montanhas, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito. E podemos necessitar de máscaras de oxigênio para respirar. Então, a gente precisa de máscara de oxigênio para respirar em locais que tem o quê? Uma altitude, né, maior? Depende. Por quê? Porque tem montanhas que nem são tão altas assim. Então, a gente consegue subir nessas montanhas, né, sem utilizar máscaras. Então, as máscaras elas só são utilizadas quando eu tenho uma altura muito grande, como no Monte Everest. Aí eu preciso usar as máscaras de oxigênio, porque o meu ar não vai ter quase nada de oxigênio. Então, a letra B é a alternativa falsa, tá bom? Então, a B está errada. Letra C diz assim: a palavra atmosfera é de origem grega e significa esfera gasosa. Lembra que eu falei lá na primeira aula? Até aí, tá? Certinho. Recebe esse nome por conter uma grande proporção de vapor de água. Qual é o gásinho que está em maior quantidade na atmosfera? É o vapor de água? Não. O que está em maior quantidade na atmosfera, que está em 78%, é um gás muito conhecido nosso, chamado de nitrogênio, né? Letra D diz assim: o gás hélio é mais leve que o ar atmosférico. Por esse motivo, ele é utilizado para encher balões meteorológicos. Lembra que eu falei que uma aplicação lá, para você que assistiu aí nossa aulinha, lembra lá quando eu falei de gás nobre, que o hélio era usado para encher balões, ele é utilizado porque ele é um gás bem mais leve, consegue ir a uma altura maior. Então, a D é verdadeira e a C, como eu já disse, o vapor de água, ele não é o quê?
não está em maior quantidade na atmosfera. Quem está é o nitrogênio. Então, a C é falsa. Então, fica aí, ó. Letra A, verdadeira. Letra B, falsa. Letra C, falsa. E a V, aí, letra D é verdadeira, tá bom? E ele diz para você reescrever as alternativas que estão falsas e tornar elas verdadeiras, né? Então, você vai tornar a frase verdadeira A, B e A, C. Como é que vai ficar essa frase verdadeira aí, tio? A, B você vai colocar assim, ó. À medida que subimos uma montanha de grande altitude, o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito e podemos necessitar de máscaras para respirar, tá ok? Então, você vai reescrever do jeitinho que eu estou colocando aí para você, tá? C. A palavra atmosfera é de origem grega e significa esfera gasosa. Recebe esse nome por ter uma grande proporção de gases. Em geral, quem que é o gás mais potente aí? O nitrogênio, tá bom? Nitrogênio é o gás mais potente. Nitrogênio. A número 2 diz assim, ó. Recordando a importância da atmosfera para a manutenção da vida no nosso planeta, assinale a única alternativa que contém informação falsa. A letra A diz assim, falando da atmosfera terrestre, né? A letra A diz assim. Protege o planeta da entrada de fragmentos de corpos celestes. Tem essa função? Tem, né? Quem é que faz essa função? Que a gente chama de mesosfera, tá bom? Então, essa é verdadeira. Mantém a gravidade. É a atmosfera que mantém a gravidade? Não, é a gravidade que mantém a atmosfera. Então, é o inverso. Então, como ele quer a falsa, a letra B é a alternativa falsa. Então, você iria marcar lá B é a falsa, né? Só tem uma alternativa falsa. Então, na 2, a resposta certa é a letra B de bola. Passando aí para a questão 3, ainda na página 305, ele pede para você reescrever as frases abaixo, substituindo os números por algumas das palavras apresentadas no quadro. Então, no quadro nós temos troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera e atmosfera. Então, nós temos aí a atmosfera, né? E as camadas da atmosfera. Então, a letra A diz assim, graças à camada de ozônio localizada. Onde é que a gente encontra a camada de ozônio? No que a gente chama de estratosfera. Então, no número 1, você iria colocar estratosfera aí e reescrever a frase. Então, iria ficar assim, ó. Graças à camada de ozônio localizada na estratosfera, estamos protegidos de grande parte dos raios ultravioletas. A letra B diz assim, aí tem o 2, né? O ar é rarefeito e os gases absorvem radiação solar de alta energia, atingindo grandes temperaturas. Aonde é dentro das camadas da atmosfera? A camada mais quente que tem. Lembra que termo significa calor? Então, a termosfera é a camada mais quente que a gente tem, não é? Então, no número 2, você iria colocar termosfera no lugar do número 2. Então, iria ficar assim, reescrevendo a frase. Na termosfera, o ar é rarefeito, ou seja, tem pouquinha quantidade de gases. E os gases absorvem radiação solar de alta energia, atingindo temperaturas que podem ultrapassar a 1000 graus Celsius. A letra C diz assim. A3 se estende desde a superfície da Terra até a estratosfera. Essa camada concentra as maiores quantidades de gases. Quem é a camada da atmosfera que está próxima à superfície da Terra? Ela é chamada de troposfera. Então, a troposfera, você iria colocar a troposfera no lugar do número 3 e reescrever a frase. Então, iria ficar assim, ó, a troposfera, tá? Se estende desde a superfície da Terra até a estratosfera.
Essa camada concentra as maiores quantidades de gases indispensáveis para os seres vivos, tá? Então, passando lá para a página 306, você vai analisar lá a questão 4. A questão 4 diz o seguinte, ó. O rádio é um meio de comunicação muito antigo, inventado antes mesmo do surgimento da energia ou luz elétrica. Escreva o nome da região da atmosfera responsável pela transmissão das ondas de rádio. Qual é a camada da atmosfera, né, que é responsável pela transmissão das ondas de rádio? Se você colocou ionosfera, eu considerei, tá? A resposta é ionosfera ou termosfera, tá bom? Então, aqui o livro considera ionosfera, mas se você colocar também termosfera, eu irei considerar, tá bom? Porque a ionosfera, ela é uma parte, né, que fica dentro da termosfera, tá? Então, ela que é capaz aí de transmitir as ondas de rádio, tá bom? 5. A 5 diz assim: identifique o gás encontrado em maior quantidade na atmosfera. Qual é o gás que está em maior quantidade na atmosfera? Cerca de 78%. Qual é o gás? Nitrogênio. Então, o gás nitrogênio é o que está em maior quantidade na nossa atmosfera. Então, questão 5, aí é onde você iria marcar, era nitrogênio. 6. Com o intuito de obter imagens de planetas, satélites, constelações, nos anos de 1990, a NASA lançou um telescópio chamado de Hubble. Satélites artificiais como o Hubble costumam operar nas distâncias aproximadas de 600 km de altitude. Qual é a camada que eu falei para vocês que ficam os satélites? No que a gente chama de exo ou exosfera, né? Então, vamos lá. Satélites ficam aonde? Na exosfera. 7. A maioria dos seres vivos necessita do gás oxigênio para sobreviver. Retomando o que você aprendeu sobre o gás oxigênio, analise as afirmativas a seguir e reescreva corretamente as que estão incorretas. O ser humano é um organismo anaeróbico? O que é anaeróbico? É aquele que não respira por oxigênio. O ser humano respira ou não por oxigênio? Respira, então a A é errada. Então o ser humano ele não é anaeróbico, ele é aeróbico, tá? Então o ser humano ele respira por oxigênio, então você iria trocar aí, tá bom? Então você ia colocar, o ser humano é um organismo aeróbico, porque necessita de oxigênio para sobreviver. B. Todas as bactérias são aeróbicas, ou seja, respiram por oxigênio? Não, tem algumas bactérias que são anaeróbicas, né? Então, algumas bactérias são anaeróbicas, pois sobrevivem na ausência de oxigênio, tá bom? C. Sem o gás carbônico não há fogo, tá certo isso? Qual é o gás que é responsável pelo fogo? É o gás chamado de oxigênio, né? Então, você iria trocar gás carbônico por oxigênio. Então, sem o oxigênio não há fogo, porque o oxigênio é um gás chamado de comburente. É um gás que permite a queima, tá bom? 8. De maneira simplificada, podemos afirmar que a combustão é a queima de uma substância. Relembre o que você aprendeu sobre combustão e faça o que se pede. Quais são os fatores necessários para que ocorra a combustão? Eu preciso ter o comburente, né, que é o que permite a queima. Quem é o comburente? Sempre o oxigênio. E eu preciso ter o quê? Aquele artifíciozinho que a gente chama de combustão, né? Então, para que ocorra a combustão, é necessário que aconteça uma reação entre o comburente, que sempre vai ser que tipo de gás? Oxigênio. E o combustível, que é o condutor do fogo, né? Que pode ser a madeira, o papel, a gasolina,
tá bom? Então, sempre para ter uma combustão ou uma queima, eu preciso do comburente, que sempre vai ser o oxigênio, e eu preciso do combustível, que é quem vai promover esse fogo, né, por mais tempo, que pode ser a madeira, o papel ou a gasolina, e tem vários outros exemplos, tá? Passando aí para a página 307, lá na letra B ainda da questão 8, diz assim: identifique o combustível e o comburente, né, no automóvel. Quem é? O combustível sempre é a gasolina, o álcool, o diesel, né? E quem é o comburente? Sempre o que promove ou permite a queima, o oxigênio. E o lampião aceso? O lampião, para quem não sabe, a gente chama de lamparina, né? Então, se não é do seu tempo, dê uma pesquisada lá no que é a lamparina, tá bom? Para você ter uma visualização melhor. Então, sempre o comburente é o oxigênio, é aquele que permite a queima. E o combustível é quem facilita essa queima. É o querosene ou o gás, né? 9. A maioria dos gases raros tem várias utilidades para os seres humanos. Escreva a utilidade para cada gás citado. Qual é a utilidade do argônio, por exemplo? O argônio, lá na nossa aula lá do que a gente chama de gases da atmosfera, né? O argônio, ele é usado na fabricação de lâmpadas fluorescentes, né? Então, o argônio é usado na fabricação de lâmpadas fluorescentes. O neônio é usado em painéis luminosos, né? Já viram falar em luz de neon? Aqueles painéis, né? Luminosos, então, aplicado aí naqueles letreiros. Já viram aqueles letreiros de loja? Aquilo lá usa o quê? O gás neônio. O gás xenônio, ele é utilizado, por exemplo, nas máquinas fotográficas, né? Já viram aquele flash das máquinas fotográficas? Já viram que a gente chama de luz de xenon, né? Que é aquela luz mais branquinha, aquilo lá vem do gás xenônio, né? E o radônio é utilizado para quê, professor? Em radioterapia, tratamento de câncer, a gente usa, por exemplo, o radônio, tá bom? E o criptônio, ele é utilizado na iluminação dos aeroportos. Lembra daquele farolzinho que tem no aeroporto, que aquela luzinha fica girando lá na torre de controle? Ela é de criptônio, um gásinho que a gente tem, tá bom? E questão 10. O higrômetro é um aparelho utilizado para medir a umidade. O que é a umidade, professor? É a quantidade de vapor de água, ou seja, de água no estado gasoso que existe no ar. E a letra A diz assim: o higrômetro, ele marca o tempo seco. Então, esse aparelhinho aqui, ele vai marcar o tempo seco. O que é o tempo seco? Aquele que quase não tem umidade, ou seja, a pouca umidade. E por que a umidade é importante? Porque é a umidade, a alta umidade que faz o que? O grande regime de chuvas. Então ele pergunta, nessa condição de tempo seco e pouca umidade, tem possibilidade de ter chuva? Não, por quê? Porque para mim ter chuva, né, ou para eu ter, que é o correto, para eu ter chuvas, eu preciso de quê? De um tempo com bastante umidade, ou seja, um tempo que eu vou ter o quê? Uma grande concentração de vapor de água, ou água no estado gasoso, tá? E, então, essa é a respostazinha aí, tá bom? E a letra B, escreva o significado de umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É a expressão usada para descrever o que? A quantidade de vapor de água, ou seja, água no estágio gasoso, aonde na atmosfera, tá bom? Questão 1 aí da parte das... A parte aí das tarefas, tá? Na página 308. Você iria explicar o que é o efeito estufa, um fenômeno natural, né? Então, basicamente, o que acontece no efeito estufa? Parte da radiação que atinge
a superfície do planeta, ela é refletida, como se fosse um espelho. Atravessa a atmosfera e vai para o espaço. No entanto, parte dessa luz do Sol consegue entrar, não é? E é absorvida pelos oceanos, que aí a gente vai ter a evaporação da água, né? E parte é absorvida pela superfície, pelos continentes do nosso planeta, né? Causando o que a gente chama de aquecimento. Então, o efeito estufa ele é muito importante. Por quê? Porque ele mantém a temperatura do planeta Terra, uma temperatura ideal para a gente conseguir sobreviver. E os gases presentes nessa atmosfera, né? Dentre eles aí a gente tem o gás carbônico, o vapor de água. Eles absorvem o calor, permitindo o quê? Que a temperatura seja uma temperatura adequada para a gente conseguir sobreviver. Então, você que escreveu basicamente isso, eu considerei na correção daqueles que já me enviaram via WhatsApp, tá bom? Os exercícios. Alguns eu ainda estou corrigindo, tá? Ó, próxima questão, 2. O que acontece se a gente destruir a camada de ozônio? De que forma esse fato pode interferir na saúde dos seres humanos? Com a destruição da camada de ozônio, o que acontece? O que a gente chama de raios ultravioletas. O que são raios ultravioletas? São aqueles raios que vêm, os raios luminosos, né? A luz do sol, ela tem um tipo de radiação, né? Um tipo de energiazinha chamada de, o que a gente chama de raios ultravioletas. E esses raios ultravioletas, eles podem causar câncer e outras doenças para a gente. Então, se a gente destruir a camada de ozônio, mais quantidade desses raios ultravioleta conseguem entrar e atingir a superfície da Terra. Então, a gente pode ter como danos para a saúde o câncer de pele, por exemplo, problemas na visão, né? E outros probleminhas como o aumento da temperatura. Tá bom? Questão 3. Leia a tirinha, né? A tirinha diz assim: bom dia, pessoal. Meu Deus, que linda manhã de segunda, o rádio fala, né? E depois o rádio fala de novo. Meteorologia indica bom tempo. Céu claro sem sinal de chuva. Aí o rádio depois fala, né, que tá chovendo, aí que o Garfield resolve sair, ele diz assim: a não ser numa casa na periferia, né? Então, a letra A diz o seguinte: analisando a afirmação a respeito das condições do tempo apresentada no segundo quadrinho, podemos concluir que a umidade relativa do ar está baixa ou ela está alta? O que acontece? A umidade relativa do ar ela vai estar baixa. Por quê? Porque eu só vou ter chuva em um determinado local, aonde na periferia. Eu não vou ter a umidade aí, não vou ter chuva onde? No centro, por exemplo. Então, por que tem locais, professor, que chove, né? E outros locais que não chove? Por exemplo, estou no centro, tá chovendo muito, professor. Aí eu chego em casa e não tá nem chovendo. Por que acontece isso? Porque no centro eu tenho uma maior umidade. E na minha casa eu tenho uma baixa umidade, tá? Então, na letra A seria marcar aí o primeiro quadradinho, tá bom? B. Levando em consideração que a umidade relativa pode variar de um local para outro, escreva como deveria ser a mensagem do rádio. Então, a mensagem do rádio deveria ser assim, ó. A mensagem do rádio para a região onde Garfield mora deveria indicar alta umidade e tempo chuvoso, né? Então, a informação aí do Garfield, né, na letra a informação do quadrinho ela não estava correta, né? Por quê? Porque ainda teve chuva, né? Então, quando o Garfield ouviu o rádio e resolve sair de casa, porque tem um temporal, né? Então, a umidade está alta, tá? E aí, na questão número 4, existe aí o que a gente chama de cruzadinha, né? A letra A, gás indispensável para a respiração da maioria dos seres vivos. Que gás é esse? O oxigênio, muito bem. Qual é o gás da fotossíntese? Gás carbônico, né? Então, você iria colocar aí carbônico, né? Aqui você vai colocar oxigênio.
Aqui você vai colocar carbônico. C, também chamado de gases raros. Como é chamado os gases raros? Gases nobres, né? Então, você vai colocar aqui gases nobres na C. E a D, nutrição essencial para o crescimento dos seres vivos, a partir do nitrogênio. O nitrogênio, ele promove o crescimento dos seres vivos. Por quê? Porque o nitrogênio, ele estimula a produção de proteínas. Então, na D, você ia colocar, né, proteína, tá bom? Então, ficaria assim, ó. Na letra A, oxigênio. B, carbônico. C, nobres. E na D, proteína, tá bom? Então, pessoal, ficamos aí na nossa correção, tá bom? Da unidade 1. Se ainda tiver dúvida, me procure via WhatsApp que eu estarei disponível para responder suas dúvidas, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.